Olha só, tá na hora de falar sobre tecnologia. Nosso super especialista em tecnologia da informação, Eduardo Pinheiro, já está na área. Boa tarde para você, Eduardo. Boa tarde. Seja muito bem-vindo. Eduardo, é o seguinte, quer dizer que agora existem critérios para punir qualquer empresa que violar aí os nossos direitos sobre os nossos dados pessoais, é isso mesmo? Perfeito, Bruna. Então, ontem, após mais de 2 anos da entrada em vigor da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados publicou a dosimetria das sanções administrativas. Dosimetria é o método mais apropriado para estabelecer qual vai ser a melhor sanção administrativa adotada em um caso de uma violação de dados pessoais. Essa violação pode ser, por exemplo, violar princípios da LGPD, violar o princípio da finalidade, que tem que ter finalidade para se tratar de dados pessoais, violar também a segurança dos dados pessoais. Se você tem dados pessoais de terceiros, você tem que zelar por essa segurança, ou então violar os direitos dos titulares de dados, nós, pessoas comuns. E nós preparamos aqui umas telinhas de apoio para, primeira coisa, falar aqui das sanções, quais sanções podem ser aplicadas pela ANPD. Primeira sanção de advertência, se houver uma violação, a multa, olha que multa, como ela pode ser pesada, Bruna. Essa multa pode chegar até 50 milhões de reais, até 2% do faturamento anual de uma empresa. Publicização da infração, a empresa vai ter que dar publicidade à violação dela, à falha dela, bloqueio ou eliminação dos dados que ela deu ensejo a esse vazamento e também até mesmo a proibição do exercício daquela atividade que ela estava tratando aqueles dados pessoais. Na próxima telinha a gente vai ver também quais são os critérios, na próxima tela, quais são os critérios para aplicar essas sanções. Gravidade da infração, talvez até o volume de dados que foram vazados, foram violados, boa-fé do infrator, qual foi a colaboração dele nessa violação, vantagem oferida pelo infrator, se ele teve algum tipo de vantagem, qualquer tipo de vantagem, medidas para minimizar o dano, o que ele fez após o vazamento para minimizar os efeitos dessa invasão de dados pessoais, dessa divulgação de dados pessoais. E também adoção de medidas de boas práticas. Quais as medidas de boas práticas essa empresa estava adotando para proteger os nossos dados pessoais? Eduardo, na prática para a gente, então, o que a gente tem que se alertar a partir de agora? Então, primeira coisa, o cidadão precisa conhecer os seus dados pessoais, os seus direitos em relação aos seus dados pessoais. Ainda não existe, infelizmente, uma campanha, por parte do poder público, uma campanha informativa, de conscientização, para que o cidadão conheça os seus direitos em relação aos seus dados pessoais. Isso é muito importante. Então, agora acabou aquele cheque em branco que nós sempre dávamos quando a gente passava o nosso dado pessoal numa farmácia, numa portaria de um prédio. Isso acabou. Agora, nós temos direitos sobre os nossos dados pessoais. Então, as empresas agora terão que adotar programas de privacidade para zelar pelos nossos dados pessoais e também para estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. Importante também as empresas se adequarem, Eduardo? Ficarem atentas também a essa nova questão, Perfeito. Existia um mito de que essa lei não iria pegar no Brasil, mas está pegando, já pegou. Inclusive, Bruna, isso é uma exigência externa. O mundo todo está cobrando essa questão da proteção de dados pessoais, então não tem para onde correr. As empresas, todas as organizações vão ter que se adequar à LGPD. Tem mais tela, Eduardo? Não. Acho que a gente finalizou, Passou tão rápido, assunto bom, novidade, a gente tem que estar sempre muito atento. É isso. Obrigada aí pelas informações, Eduardo. Semana que vem estamos aqui com certeza. Estamos juntos. Combinado nosso encontro, meu amigo? Valeu, obrigada aí pelas informações. Okay. Gente,